Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria que nós iniciamos a novena de São Sebastião. Como eu disse, padroeiro afetivo, tanto dessa paróquia, como de Itapajipe, patrono da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu celebrava numa comunidade de São Sebastião, numa paróquia, lá em Cruzília, Minas Gerais, sul de Minas. Hoje nós temos a graça de, ao pensar em São Sebastião, ter um evangelho tão bonito, onde Jesus inicia a vida apostólica. Jesus inicia o seu ministério lá na Galiléia. Depois que João foi preso, Jesus voltou então para a Galiléia. Quando nós celebramos uma novena, quando nós fazemos memória de um padroeiro, a primeira atitude e a mais importante que a gente deve ter é de agradecer. Uma novena, além de tantos e tantos pedidos que nós fazemos, nós temos que agradecer pela intercessão do santo que nós celebramos, no caso de São Sebastião. De Deus temos dado ele um mártir como intercessor. Tantas bênçãos Deus deve ter derramado na vida de tantos aqui, ou daqueles que estão em casa, por intermédio de São Sebastião. E ele deve ter ajudado também muitas pessoas com aquilo que fala o Evangelho hoje, a ter se convertido, a ter mudado de vida, através dessa experiência feita com São Sebastião. Jesus no Evangelho, ele coloca 4 colocações hoje. Ele diz assim: o reino de Deus, melhor, o tempo já se completou. Ou seja, Jesus se encarnou, ele é o Deus vivo, ressuscitado. Ele já nos trouxe a salvação, nos perdoou dos nossos pecados, deu a vida. O tempo de Deus realizado em Jesus é perfeito. Esse tempo já se completou. Faz parte de um tempo cairótico, mas nós vivemos no tempo cronológico.
Se esse tempo de Deus já se completou, ele também tem que se completar em nós, quando nós assumimos a identidade de Jesus na nossa vida. Depois ele diz assim: o reino de Deus que Jesus veio anunciar está próximo. Está certo que em outro momento vai dizer assim: nós não sabemos nem o dia nem a hora. Não pertence a nós saber, a nós pertence se preparar. Mas ele diz que está próximo. O reino de Deus se torna próximo. O reino de Deus acontece quando eu colaboro para que tudo aquilo que Jesus veio anunciar se torne uma realidade. Se existem lugares onde existe fome e miséria, o reino de Deus não chegou lá. Se existem pessoas que passam fome, mas teve outras que foram lá ajudar com alimento, o reino de Deus chegou. Se naquela cidade cresceu muito o número de drogados, a maioria são jovens, estavam perdidos, o reino de Deus não chegou. Alguém foi iluminado: vamos cuidar desses jovens das drogas. Se for preciso, vamos abrir uma clínica de recuperação. O reino de Deus chegou próximo. Quando você chega em casa do seu trabalho, estressado, xingando Deus e o mundo, sem paciência, o reino de Deus não está próximo. Quando você teve um dia difícil, mas mesmo assim, você sabe que quando você entrar em casa, você tem uma missão de pai, de mãe, de marido, de esposa, e não trazer aquele drama lá de fora. Você é uma pessoa que tem paciência, sabe compreender, é porque o reino de Deus está próximo. São Sebastião, um soldado romano, cresceu na sua patente, poderia ter crescido ainda mais, mas o reino de Deus estava longe de Sebastião. Ele era como muitos da época dele, e na onda, a onda era perseguir quem era cristão. São Sebastião um dia se encontrou com Jesus. Como hoje nós vamos ver no Evangelho, dois grupos de irmãos que conheceram Jesus. Quando a gente se encontra com Ele, a nossa vida não pode ficar do mesmo jeito, senão não é um encontro verdadeiro. Quando a gente se encontra com Jesus, há uma mudança. São Sebastião foi batizado. O encontro dele com Jesus foi tão forte, tão amoroso, que ele usou também dos dons do Espírito Santo para, na época dele de perseguição, ele ser iluminado como fazer o reino de Deus ser próximo. Ele podia ter morrido no primeiro dia de conversão, se ele fosse muito impetuoso, mas depois de convertido, ele continuou soldado, aproveitou-se disso para evangelizar, para ir na catacumba onde tinha presos cristãos, ajudar na alimentação, nas feridas, levando uma palavra. Como soldado, continuou soldado, mas o coração dele não era um soldado romano, ele agora era um soldado de Cristo, e ele usou de inteligência para fazer o reino de Deus chegar próximo, levando qual convite? O outro que Jesus faz: convertei-vos. Conversão em grego é metanoia,
é mudança de mentalidade, é mudança de vida. Quando São Sebastião se converteu, a vida dele não foi a mesma, mudou. E ele estava disposto a dar a vida, porque a pessoa que ele se encontrou, que é Jesus, era maior do que qualquer coisa. Ele entendeu que Jesus, ele daria a vida por ele. E o último convite de Jesus: crede no Evangelho. Quem acredita no Evangelho se converte. Quem se converte, acredita no Evangelho. Essa foi a vida de São Sebastião: levar a conversão para tantos, levar o Evangelho para tantos. Depois Jesus, ele estava andando à beira do mar da Galileia. Ele viu dois irmãos, Simão e o seu irmão André. São os primeiros discípulos. Jesus, quando os viu, ele disse assim: vem me seguir e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha, eu fico imaginando Jesus olhando nos olhos de Simão Pedro e do André, como um dia ele olhou nos olhos de São Sebastião e falando para eles: vem me seguir. Deve ter sido apaixonante, porque diz o texto bíblico que eles deixaram imediatamente, deixaram logo. Essa troca de olhar foi tão profunda que eles deixaram o barco, a rede, e foram seguir Jesus. Foram viver uma outra vida, doada, dedicada. Jesus caminhou um pouco mais, viu outros dois irmãos, Tiago e seu irmão João. Eles deviam ser muito jovens, esses dois. E como muitos jovens, tinham uma personalidade. Em algum momento colocam um apelido neles, de filho do trovão, os Boanerges. Devia ser muito mimado pela mãe, eu fico imaginando. Um dia a mãe dele chegou até Jesus e falou assim: Jesus, eu quero que meu filho, um sente à tua direita e o outro à tua esquerda, e ai se você não atender. Mas esses jovens também foram trabalhados por Jesus. Eles estavam na barca, consertando as redes, e eles também, logo que Jesus chamou, deixaram o pai, deixaram a barca e foram seguir Jesus. Era mais importante. Eles não deixaram de ser pescadores. Jesus valoriza tudo que nós aprendemos, tudo que nós temos, mas agora você tem que canalizar o que você tem para Jesus. Jesus disse para ele: vocês vão ser pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes. Eles entendiam muito bem a vara certa para pescar naquele determinado rio, qual era o anzol que usava para esse peixe, para aquele que era diferente, qual o tipo de isca, de linha. Eles eram especialistas nisso. Eles continuaram sendo pescadores. Jesus usou tudo isso que eles sabiam para evangelizar. Agora vocês vão pescar gente. Só que vocês vão ser instrumentos. Quem vai pescar sou eu. Eu que vou capacitar vocês. Nesse primeiro dia de novena, Deus está falando com cada um de nós: não tenha medo. Todos nós somos chamados. Não tenha medo de responder sim, imediatamente, como fez Simão e André, como fez Tiago e João.
porque é Deus que vai conduzir. Ele vai usar o que você tem, vai converter isso para a evangelização, como fez com São Sebastião. Esse primeiro dia da novena é para a gente dizer assim para Deus: sim, eu quero também, Senhor, deixar imediatamente as coisas para te colocar em primeiro lugar. Na ladainha de São Sebastião, fala que ele é protetor dos jovens, dos agricultores, daqueles que sofrem, e fala também nessa ladainha, protetor da pandemia. E nós queremos pedir nessa novena, por intermédio de São Sebastião, o fim da pandemia que nós estamos vivendo. São Sebastião foi colocado no madeiro. Cristo no madeiro foi crucificado. São Sebastião foi alvejado por flechas, porque ele decidiu se dar a vida por Jesus. As suas mãos estavam atadas, mas isso não o impediu de amar Jesus. Seu corpo estava todo cheio de flecha, mas o seu coração continuava sendo de Jesus. Para dizer para mim e para você, as dores que nós passamos muitas vezes, reais, elas não podem deixar o nosso coração de pedra. A dor que São Sebastião viveu nesse martírio é inexplicável, mas seu coração continuou apaixonado por Jesus. Às vezes nós passamos por situaçõezinhas difíceis e já desistimos. São Sebastião, eu imagino que com seus olhos fechados ali, foi o momento que ele mais teve intimidade com Jesus. Tanto é que mais uma vez evangelizou. Todo mundo pensava que ele estava morto, mas estava vivo. Saiu daquele martírio, ajudado por uma mulher, curado, e foi de novo diante do imperador, avisando para ele. Mas o aviso para o imperador é um aviso para todos que não buscam Jesus. Imperador, convertei-vos, crede no Evangelho. E ele foi pela segunda vez martirizado. Um processo canônico para ser santo precisa-se de milagres, averiguar milagres. O martírio não. O martírio identifica a santidade logo no primeiro momento. Ontem um menininho marcou o meu dia. Fui celebrar ontem à tarde as missas, né? Primeiro, nós somos uma comunidade, vocês conhecem, as Duas Pontes. A missa era 14h. Saímos mais cedo, no meio da estrada fura o pneu do carro. E agora, né? Preocupação de chegar a tempo. Mas eu sempre penso, sempre que acontece uma coisa dessa, primeira coisa que me vem na cabeça: que bom que furou, porque podia ter acontecido coisa pior lá na frente. E às vezes acontece coisas ruins e a gente só reclama. Graças a Deus o seu divino estava comigo, trocamos o pneu, com a ajuda de um outro senhor que parou. Nossa chave não dava para tirar o pneu, outro ajudou. Às vezes tem gente que ajuda a gente e a gente não percebe, a gente é mal agradecido. Chegamos para celebrar a missa, uma maravilha, com chuva ainda. Na outra comunidade da Cachoeira, veio um menininho, acho que chamava Vinícius. Aquele menininho me marcou, uma educação. Eu percebi na hora da missa, ele queria cantar. Tem gente que na missa
está todo disperso. Aquele menininho respondia, cantava com coral, estava envolvido na celebração. Quando terminou, ele falou assim: padre, você tem um tempinho? Eu imaginei assim: deve estar querendo conversar alguma coisa, né? Falei: claro. Tem uma comidinha lá fora, vamos lá comer. Falei: nossa, que simplicidade, né? Você tem um tempinho? Tenho. Tem uma comidinha lá fora, vamos lá comer. Às vezes o modo de evangelizar é esse, simples. Que São Sebastião hoje nos ajude, nesse primeiro dia da novena, a dizer o nosso sim também a Deus. Pensa um pouquinho agora na sua vocação. Como que você reconhece Deus te chamando? Tu te abeirastes na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir. Ele chamou pelo nome: Pedro. Quem converte tem que largar. Quantas coisas a gente tem que deixar para ficar junto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.